Quanto mais concorrido é o mercado, mais as empresas têm que brigar, né, umas com as outras. Mas fica difícil a vida, que a gente chama, porque, entre outras coisas, surge ali uma guerra de preços, uma competição para ver quem tem o melhor produto. Há uma tendência de que empresas que fazem as mesmas coisas no mercado, uma tente baixar o preço para poder, com isso, vender mais do que a outra. Então, se estabelece um clima mais difícil mesmo, né, de mais batalha, de mais luta mesmo. O lucro já é algo que as empresas precisam realmente trabalhar firme para conseguir gerar, né? E quando vocês têm um mercado estabelecido com muita concorrência, isso sempre a vida se torna mais difícil. Mas é importante dizer também que concorrência não é o fator mais determinante, apesar de ter um peso grande, para que uma empresa seja ou não lucrativa. Por isso que o título desse podcast é esse, né? Como tua empresa é lucrativa, mesmo que o seu concorrente jogue o preço para baixo. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui mais uma vez com o Tederaldo e hoje nós vamos falar em como ter lucros mesmo que seu concorrente jogue os preços para baixo. Não é isso, Tederaldo? Mas antes da gente começar o nosso papo de hoje, queria convidar você que está aqui nos assistindo a se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar também e deixar nos comentários o que você está achando do nosso podcast, tá bom? Ô, Federaldo, e hoje nós vamos falar sobre concorrência, né? Acredito que seja um tema assim que nossos amigos empresários que estão nos ouvindo aqui pensam muito sobre, né? Concorrência. E por que a concorrência afeta a lucratividade da nossa empresa? Tem alguma relação mesmo entre a concorrência e a lucratividade? Sem dúvida, Matheus. Quanto mais concorrido é o mercado, mais as empresas têm que brigar, né, umas com as outras. Mas fica difícil a vida, que a gente chama, porque, entre outras coisas, surge ali uma guerra de preços, uma competição para ver quem tem o melhor produto, né? Há uma tendência de que há empresas que fazem as mesmas coisas no mercado, uma tente baixar o preço para poder, com isso, vender mais do que a outra. Então, se estabelece um clima mais difícil mesmo, né? De mais batalha, de mais luta mesmo. O lucro já é algo que as empresas precisam realmente trabalhar firme para conseguir gerar, né? E quando vocês têm um mercado estabelecido com muita concorrência, isso sempre a vida se torna mais difícil, né? Do que quando você tem pouca concorrência, né? O preço é realmente uma variável que os concorrentes usam muito para poder aumentar o lucro na cabeça deles, né? A gente vai falar sobre isso aqui, nem sempre isso é verdade, e para também vender mais. Mas é importante dizer também que o preço não é o fator mais determinante, né, para que a gente consiga bater o seu concorrente. Mas uma coisa interessante também é que, coisa para a gente pensar, né? Estamos aqui para pensar nesse podcast, você, empresário e empresária, pensarem junto conosco aqui, que é o seguinte: a concorrência faz também com que as empresas, obriga, né, as empresas a andarem na linha, entendeu? Na linha. Muito bom, Federaldo. Mas você diz na linha, né, que obriga as empresas a andarem na linha, mas como assim? Você pode explicar melhor o que seria essa linha, o que seria essa trajetória, assim, que as empresas deveriam andar? Veja, quando na linha quer dizer, né, precisam se comportar bem. Essa é a ideia aqui. Foi até bom essa sua dúvida, porque na linha significa se comportar bem. Porque, na teoria, quando eu estou no mercado que eu não tenho concorrência nenhuma, eu poderia cobrar o preço que eu quisesse, né? Eu tenho um produto que ninguém tem. As pessoas precisam daquele produto, eu poderia cobrar o quanto eu quisesse. Eu estou falando na teoria porque você tem o consumidor lá do outro lado, né? Isso é isso que eu chamo, sabe, essa figura que eu estou chamando andar na linha propriamente dito, né? Por exemplo, no Brasil isso está acontecendo agora, mas na Europa houve um movimento muito interessante. E eu me lembro que quando eu fui, por exemplo, à Itália pela primeira vez, a gente contratava, não era tão fácil como é hoje, né? A gente contratava uma agência de turismo para poder levar a gente para lá, reservar hotéis. E eu me lembro bem que a pessoa lá da agência disse assim para mim: olha, na Itália os hotéis são ruins e são caros. Ou seja, porque não tinha uma concorrência. Na verdade, existia muita concorrência,
mas uma concorrência muito parecida uns com os outros, né? Até que, quer dizer, você era sujeito a ir para lá, pagar caro e ficar no hotel ruim, e foi o que aconteceu comigo. Itália, realmente, na época que eu fui, pela primeira vez, foi muito difícil. E aí, o que aconteceu? A rede Accor, que é a dona do Ibis, do Mercury, essas redes se estabeleceram na Europa, é uma rede portuguesa, né? É portuguesa ou francesa, agora fiquei em dúvida. E essa rede se estabeleceu com força na Europa, e aí ela derrubou mesmo os preços dos hotéis, porque são hotéis mais baratos, vou colocar entre aspas, né? Porque não são hotéis de luxo, eles têm uma rede de luxo, não é de luxo, você tem uma rede melhor, que é o Novo Hotel, é o Mercury, mas a rede Ibis, propriamente dita, é uma rede que, né, é um hotel, vou chamar assim, mais popular, não é, né? Não é um hotel barato, mas é mais popular. Eles têm também uma linha budget do Ibis, que é um hotel mais barato. E isso regulou melhor os preços desses hotéis. Vários quebraram, né? E agora, quando a gente vai para a Europa, eu estou usando a Europa porque esse é um exemplo muito claro para mim, sabe? E quando a gente vai para a Europa, agora procura ficar na rede Ibis, porque é um preço mais razoável, e são hotéis limpos, bons, tem um café da manhã bom, entendeu? É isso que eu chamo. Os outros hotéis tiveram que andar na linha, ou eles desapareceram do mapa. É nesse sentido, né? Mas existe, além do preço, né? Existe alguma outra coisa que faz com que a concorrência reduza a nossa lucratividade da nossa empresa? Tem sim, tem outros fatores. Eu até disse que o preço não é necessariamente a questão mais relevante, né? Você tem também o produto propriamente dito. O produto tem um peso muito grande na concorrência, né? E também não é o fator mais determinante, o produto, mas o produto tem um peso gigantesco. A gente tem um exemplo, eu moro em São Paulo, e aqui a gente tem um exemplo muito clássico que, de uns tempos para cá, está ficando mais evidente que são o pão de queijo, né? O pão de queijo, que é um negócio que surgiu lá em Minas, está virando um pão de queijo paulista. E aqui há uma concorrência muito grande nos cafés, os locais que vendem cafés bons, para ter um pão de queijo de excelência. Porque o pão de queijo, muitas vezes você define o local que você vai tomar o seu café, né? Não estou falando café da manhã, não, necessariamente. Um café da tarde, um café final de semana. Muitas vezes eu com minha mulher, a gente diz assim, não, vamos naquele local porque lá tem um pão de queijo muito bom. A gente vai tomar o café, claro, o café tem que ser bom também, né? O segundo produto, que é o café, tem que ser bom também. Mas você entende? O produto às vezes determina onde você vai naquele momento, e isso você pode até cobrar um preço mais alto do que a sua concorrência, porque você tem um produto melhor, né? Como esse exemplo que eu dei do pão de queijo, entende? Então, bom, além do produto, a marca, o tamanho da empresa são determinantes, porque não dá para um pequeno e médio empresário querer brigar com a grande empresa, né? Então, o tamanho, a marca, o tempo que a empresa está no mercado, a propaganda que ela faz, isso também tem um peso gigantesco. Vou citar outro exemplo agora, ainda falando sobre comida, mas diferente. Você pega a McDonald's, né, aquela casquinha que tem na McDonald's, né, de creme, de chocolate e tal, e você compara isso com as casquinhas, com os sorvetes artesanais que estão surgindo no Brasil todo, né? São Paulo tem vários locais também. E nesses locais que você serve sorvete artesanal, tem uma casquinha também que é muito artesanal. Dá vontade de comer a casquinha pura, sem o sorvete. E tão boa que ela é. Mas não dá uma coisa para brigar com a outra, não dá para a casquinha artesanal brigar com a McDonald's. Primeiro, porque são coisas totalmente diferentes. Segundo, porque a gente está falando de uma grande rede. Então, a marca, né, o tamanho da empresa é muito relevante também para você brigar com a concorrência e ter lucro. Então, pelo que eu entendi aqui, o ideal é a empresa, né, o empresário explorar os mercados menos concorridos, buscar algum outro nicho que não tenha tanta concorrência. O que você acha sobre isso? Olha, isso é uma boa questão, viu, Matheus? É uma polêmica isso aí. Existem duas vertentes, duas linhas bem diferentes. Uma linha que defende que o melhor mercado do mundo é aquele que não tem concorrência nenhuma. Tem até um livro muito famoso chamado A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro sobre gestão, que tem esse nome, Estratégia do Oceano Azul, que fala, né, da possibilidade de você nadar no oceano, que não tem nenhum tubarão para você brigar com ele. Ele é azulzinho, você vai nadando, ó, tranquilo. Essa é uma linha que diz que é melhor o mercado sem concorrência nenhuma. Tem, inclusive, pessoas famosas no mercado que defendem essa linha.
Tem outra linha que diz que todo mercado que não tem concorrência não é bom, porque se não tem concorrência, aquele mercado ali não seria um mercado, né, que tem potencial para você crescer. Então, são linhas diferentes, que têm vantagens e desvantagens, né, cada uma dessas linhas. Na minha visão, né, eu acredito que fazer onde há mais concorrência seria um mercado maior e mais amplo do que fazer no mercado sem concorrência, né? O que que você tem a dizer sobre isso? Na sua visão, qual o melhor? Bom, veja só, vamos lá, tem os prós e os contras de cada um, né? Um mercado novo, um mercado de Oceano Azul, que não tem ninguém lá, ele, muitas vezes, ou na maioria dos casos, ele requer alguma inovação. Porque se não tem ninguém lá, você está criando alguma coisa completamente nova, né? E a palavra criar significa gerar alguma inovação. E toda inovação tem custo, né? Quando você vai na frente, você carrega ali um processo de tempo, né, que até que as pessoas entendam aquela ideia nova e comecem a comprar de você, e você, né, tem o que a gente chama o intervalo aí da inovação propriamente dita. Você pega o exemplo do Uber, né, que quando foi criado o Uber levou um tempo, eu próprio levei um tempo ainda usando táxi para poder me acostumar, para saber se aquilo era confiável ou não, porque era uma inovação, era uma coisa muito diferente, né? Meus filhos é que começaram a usar o Uber primeiro, geração mais nova, né? E aí eles me levaram para o Uber. Mas é isso que eu falo, entende? É bom por um lado, mas ao mesmo tempo. E para você ter ideia, a Uber não deu lucro até agora, né? Foi criada em 2009. Já contei essa história aqui mais de uma vez nesse podcast, até em live. Até agora, a Uber ainda está pagando o preço da inovação. De 2009, viu? É muito tempo já. Então tem essa coisa do. Ao mesmo tempo, quando você pega o mercado concorrido demais, volta esse exemplo que a gente acabou de dar, do pão de queijo, dos cafés, das livrarias, né, das sorveterias, tem tantos exemplos de mercados que tem muita concorrência, e quando você tem muita concorrência e você não resolve isso, como é que a gente, por isso que a gente está aqui, né? Para explicar para o empresário como é que ele resolve isso. Os preços podem nos esmagar literalmente, entendeu? Ele esmaga a gente, esmaga no sentido de esmaga as nossas margens de lucro. Então, você entende, né? É uma coisa é que, é, que tem prós e tem contras. O que eu sempre bato na tecla é que a concorrência, olha que coisa interessante que eu vou falar, a concorrência não é o fator mais determinante, apesar de ter um peso grande, para que uma empresa seja ou não lucrativa. Por isso que o título desse podcast é esse, né? Lembra? Como tua empresa é lucrativa, mesmo que o seu concorrente jogue o preço para baixo. Por que isso? Porque a concorrência não é o fator mais determinante para você ter um negócio lucrativo, entendeu? Até te fazer essa pergunta agora, que eu tinha isso em mente, né? Que a concorrência para mim era o fator que mais tirava a lucratividade da nossa empresa, né? E pelo que você falou, não é esse. Qual seria esse fator? Tem dois fatores, Matheus, que são mais relevantes do que a concorrência, né? Pensando sempre na concorrência, sempre sabendo que eu tenho um concorrente aqui do lado, mas tem fatores que fazem com que a gente torne a nossa concorrência irrelevante. Eu gosto de usar essa palavra com meus alunos, né? Porque chama atenção. Eles dizem assim, como assim tornar irrelevante? Pois é, tem dois fatores. O primeiro fator é como a maneira como você administra a empresa, né? Eu sempre digo que uma empresa não é um bloco único, ela não é um negócio assim, uma empresa. Ó. Ela não é. Ela é composta por várias caixinhas, vários processos, várias atividades. E quanto maior for minha habilidade para administrar essas caixinhas todas, mais à frente eu vou ficar da minha concorrência, sem pensar no preço, entendeu? E sem pensar até na concorrência. Eu vou fazer isso por conta própria, vou fazer isso para o bem da minha empresa, não estou nem olhando para a concorrência nessa hora. E quando eu fizer isso, quando eu conseguir administrar essas caixinhas muito bem, eu vou bater minha concorrência, muito provavelmente. Que caixinhas são essas? Bom, a parte financeira da empresa, os clientes, os seus funcionários, a tecnologia que você usa para tornar o seu negócio mais lucrativo, como você vende, o marketing que você usa. Essas caixinhas todas, quando eu administro elas bem, eu vou sair na frente. Né? Eu estou falando de quê? Estamos falando de quê? Estamos falando de gestão. Né? Quer dizer, se eu, por exemplo, sou capaz de lidar muito bem com os meus funcionários, saber contratar, saber treinar, manter os funcionários, motivar, e meu concorrente não sabe fazer isso, eu vou sair na frente dele. Porque, né, as pessoas
o elemento mais importante que uma empresa tem, né? Mas tem todo o resto também. Se eu sei controlar muito bem as minhas finanças e o meu concorrente não sabe, ele vai vender mais, vai cobrar um preço mais baixo e vai para o buraco, se ele não tiver cuidado, enquanto eu vou sair na frente dele. Está entendendo? Então, esse é um ponto. O segundo fator, porque eu gosto de falar em dois fatores, é a maneira como você se posiciona no mercado, né? Como você se coloca no mercado. Porque, vamos lá, outra lição importante aqui para os nossos empresários e empresárias. Toda vez que você vende alguma coisa que é muito parecido com o que está no mercado, vamos voltar, por exemplo, do pão de queijo. Quem que não sabe o que é um pão de queijo? Todo mundo sabe o que é um pão de queijo, né? Então, eu estou no mercado em que eu estou vendendo a mesma coisa que todo mundo está vendendo. O que eu faço, então, para poder me diferenciar da concorrência? Eu tenho que criar um posicionamento, sabe? Exclusivo, um diferencial. Ah, meu pão de queijo é feito de Serra da Canastra orgânico. Estou usando aqui só um exemplo, né? E aí eu crio um diferencial. Ah, é da Serra da Canastra. Para quem não sabe, Serra da Canastra é uma cidade aqui em Minas que tem, né, considerado provavelmente o melhor queijo do Brasil. Queijo espetacular. E quando eu falo isso, as pessoas entendem isso, né? Eu me posiciono de maneira muito exclusiva e aí eu vou me diferenciar da concorrência. Entende? Então, o segundo fator que torna a concorrência relevante é eu criar um negócio, criar uma posição, né? Um posicionamento que seja realmente muito diferente, né, da minha concorrência, entendeu? Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, Matheus, que esse exemplo é bom, viu? Que é o exemplo da Ambev. Ambev é uma cervejaria belgo, do Brasil tem, belgo-brasileiro, o Brasil tem 20% dessa cervejaria no mundo, e de um grupo que é do grupo do Jorge Paulo Lemann, né? O grupo o empresário mais rico do Brasil. Ele é um empresário bilionário. É o que tem mais considerado o maior empresário brasileiro sob o ponto de vista de faturamento, né? E ele fez uma coisa muito interessante. Ele comprou uma cervejaria brasileira, cervejaria artesanal, né? O mercado de cervejaria artesanal do Brasil é muito concorrido. Não era há 10 anos atrás, mas agora está muito concorrido. Toda vez abre uma cervejaria nova artesanal. E eles compraram uma cervejaria aqui no interior de São Paulo chamada Colorado. Colorado, né? Para você ter ideia, essa cerveja custava em média R$ 20, 22, 25, até mais, dependendo de quando eles compravam. Tinha uma linha da cerveja, que era uma linha com mais álcool, que custava perto de R$ 30. Bom, de uma hora para outra, quando eu ia no supermercado, quando eu passei no supermercado, e eu vi que essas cervejas, ela tinha reduzido o preço de 20 para aproximadamente 12, 13. Eu falei, o que aconteceu aqui, né? Não é possível, tem alguma coisa errada. Vão ver que estão fazendo alguma promoção, mas não tinha nada errado. É porque esse grupo, o grupo do Jorge Paulo Lemann, ele tem uma capacidade muito grande de gestão. De pegar uma empresa, eles compram a empresa e melhoram muito a administração da empresa, tornam ela mais produtiva, reduzem custos, sabe? Tem uma política ferrenha de redução de custos, de negociar com os fornecedores, de meritocracia, quer dizer, de só deixar entrar na empresa as pessoas que realmente são boas, contribuem. Estamos falando de quê? Das caixinhas, né? Da administração, da gestão da empresa. E com isso, eles melhoraram tanto a eficiência da cervejaria que reduziram às vezes, quase pela metade o preço, né? De 21, 22 para 12, 13. O preço oscila, às vezes está 12, às vezes está 14, mas tem promoção que às vezes o preço está 10. É incrível. A gente, né, quando você compara com outras cervejarias não artesanais. Então, um exemplo claro, e certamente quando eu quero comprar uma cerveja artesanal e tem eles, eu normalmente compro eles, porque é uma cerveja de excelente qualidade, sem querer incentivar ninguém aqui a beber, né? E ao mesmo tempo, o preço é do jeito que eu estou lhe falando. Entende? Então, esse exemplo claro, Matheus, de gestão, né? E de posicionamento também, porque tem por trás uma grande empresa, né? A gente sabe que eles compraram, né? Porque quando a empresa, alguém baixa o preço, também fica desconfiado, né? A gente diz, opa, será que piorou a qualidade do produto? Será que fizeram alguma coisa aí que, né? E não, né? Nesse caso aí foi pura gestão. Exemplo muito bom esse. Muito legal essa história, eu não sabia dessa história da Colorado, não.
Muito interessante saber, vou até compartilhar com os amigos meus. Mas você falou, Teraldo, sobre a questão do posicionamento, né? É como que o posicionamento de uma empresa ela ajuda a ter lucros no mercado bastante concorrido, né? Eu acho que você até puxou um pouco um gancho disso nesse exemplo da Colorado, mas você pode ir um pouco mais a fundo sobre isso? Sim, Matheus, claro. A pergunta é sempre aquela, sabe? Por que que eu compraria de você, Matheus? Por que que alguém compraria de mim? Por que que alguém compraria, né, daquela pastelaria, daquela ou padaria, ao invés de comprar de outra? Vamos pegar o exemplo de padarias também. Em São Paulo tem milhares de padarias. Por que que eu vou entrar numa padaria ao invés de entrar em outra? Me conta por quê. É o posicionamento, né? Alguém se posiciona, por exemplo, como o melhor pão francês de São Paulo. Eu quero comer pão francês, eu vou aonde? Eu vou nela, né? Eu vou em outra, eu não vou, né? Eu vou naquela padaria, entende? Quanto mais, eu falei isso já aqui na pergunta anterior, quanto mais os produtos forem iguais, ó, entre aspas, mais eu preciso criar um diferencial que, é, que responda essa pergunta, que me faça, né, que faça com que as pessoas comprem de mim e não do cara que está do meu lado. E agora falando um pouco sobre o método Gestão 365, né? O seu mercado aqui de educação, né, para os empresários. Ele é muito concorrido? Conta um pouquinho para gente. Puxa vida, essa é uma pergunta também muito boa, né, porque até permite recordar um pouco, revisar um pouco o que a gente falou até agora. É o seguinte, veja, eu estava dando uma aula ontem, Matheus, ao vivo, e estava falando exatamente isso, parece que você adivinhou, né? Que é o seguinte, eu estava falando assim, que no mercado, que a gente aqui tem cursos, né, para pequenos e médios empresários, né, para ajudar eles a tornar a empresa mais lucrativa, ter dinheiro em caixa, não é qualquer dinheiro, dinheiro relevante, a gente bate muito nessa tecla, e fazer com que o empresário também tenha tranquilidade na vida. Bom, aí se a gente fizer a seguinte comparação, o nosso treinamento é um treinamento sobre gestão, né? Não deixa de ser um treinamento sobre gestão. Aí a gente pode dizer assim, então, treinamento sobre gestão, tem muitas empresas no mercado que fazem a mesma coisa que você faz, né, Tadraldo? Então, sua concorrência é grande, que foi a sua pergunta, né? Aí eu digo para você, bom, mas a gente não faz um treinamento sobre gestão, entre aspas aqui, ó. A gente faz um treinamento para tornar uma empresa mais lucrativa, para que ela tenha dinheiro, muito dinheiro em caixa e para que o empresário consiga viver com tranquilidade. Eu peguei, então, gestão e me posicionei de maneira muito clara. O empresário também perguntou, doutor, você me ajuda a fazer a gestão da sua empresa? Ele me perguntou assim, você me ajuda a melhorar a gestão da minha empresa? Eu disse para ele, depende. Ele olhou para mim espantado, como assim depende? Eu falei, se isso fizer você ter lucro, dinheiro em caixa, eu vou ajudar. Mas se não, se sua empresa já estiver bem administrada, eu vou fazer outra coisa. O nosso foco aqui não é só gestão, é fazer você ter lucro. Claro que, né, eu acredito que a gente vai ter que passar pela gestão sempre. Mas entende, Matheus? Aí a gente fica com um posicionamento quase que exclusivo. Porque tem muita gente falando que também tem dinheiro em caixa, vai lhe ajudar a ter dinheiro em caixa, mas eu não vou ajudar ele a ter dinheiro em caixa, não. Né? A gente aqui não ajuda ele a ter dinheiro em caixa, a gente ajuda a ter muito dinheiro em caixa. A ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Então é muito, sabe, específico. E é isso que a gente tem que fazer. Porque senão a gente fica igual a todo mundo, né? Exatamente, né? Você até completou a frase que eu ia completar depois que você terminasse, né? Não é só o lucro, é o lucro para viver com tranquilidade, né? Mas vamos lá, Geraldo. Vamos seguir no nosso bate-papo aqui, mas antes da gente prosseguir, né? Queria convidar você que está nos assistindo aqui a comentar o que você está achando desse podcast, se você está gostando. Para mim está sendo muito bom, né? A mente está sendo aberto aqui, como sempre, aberto nos podcasts, tá bom? Se inscreva no nosso canal e curte esse vídeo aqui também, beleza? Compartilha com seus amigos empresários. E vamos lá, Geraldo. E no final das contas, né, o que o empresário deve fazer quando a concorrência joga os preços lá embaixo, né? Quando a gente vê assim, por exemplo, um encarte de um mercado e fala, ó, chega aqui com o preço do mercado tal que a gente vai abaixar o preço, a gente vai cobrir esses preços. O que você acha sobre isso, né? O que o empresário deve fazer quando acontece esse movimento no mercado? Matheus, sem dúvida, a melhor coisa é você usar essas duas armas, sempre essas duas armas juntas, que é a arma da gestão, melhorar a gestão da empresa como um todo, né? E a arma do posicionamento. Quando eu uso esses dois instrumentos, esses dois recursos que eu tenho como empresário, pequeno e médio empresário, eu vou tornar meu negócio mais lucrativo, sem dúvida, e eu vou tornar ele tão lucrativo
que, de novo, lembra o exemplo que eu falei? Eu vou esquecer nessa hora um pouco a concorrência, principalmente a gestão. O posicionamento não, né? Eu vou olhar a concorrência e vou dizer, eu preciso fazer um negócio diferente do que está aí, senão não vai ter jeito. Então, essas armas. Como, respondendo a sua pergunta, objetivamente, é melhorar a administração da empresa e é criar um diferencial exclusivo, né? Para que você consiga realmente ter um negócio lucrativo. Porque sair brigando por preço é uma catástrofe. É uma catástrofe. Você vai cada vez diminuir as suas margens de lucro, né? Porque se você cobra R$ 5 pelo seu café expresso e com os R$ 5 que você cobra, você tem um lucro de 3. Aí seu concorrente encosta junto de você e cobra agora 3 pelo café. Você cobra 5, ele cobra 3. Aí você vai dizer assim, não, tem que cobrar 3 também, porque senão ele vai levar minha clientela toda, né? Sendo que você vende um café melhor do que o dele. Mas mesmo assim você pode querer ficar tentando a cobrar 3, né? E quando você cobra 3 agora, se você tinha uma margem antes de 3, de 2, né? Você agora vai ter uma margem zero. Zero, você não tem margem nenhuma, você está no negativo, né? E se ele baixar para 2, seu concorrente, agora você vai ter prejuízo a cada café que você vende? Eu estou usando esse exemplo só para ficar claro que a guerra de preço, ela não leva a lugar nenhum. Claro que às vezes você precisa baixar o preço para poder acomodar um pouco ali, em algumas situações, né? Você precisa ali, às vezes precisa, né? Porque a concorrência é intensa demais e mesmo com um diferencial, você talvez precise fazer uma leve redução no preço do seu produto, mas como uma estratégia mesmo de aumentar o lucro, e não como uma estratégia de achar que vai aumentar o lucro, entendeu? E vai destruir as suas margens propriamente ditas. Vamos voltar, por exemplo, lá da Ambev, que a gente falou na cervejaria. Algumas cervejarias não se posicionaram, algumas cervejarias, como é que eu digo, elas reforçaram o posicionamento que elas tinham e não entraram na guerra com a Ambev. Entende? Elas diminuíram levemente o preço. Vamos lá, vamos recordar. As cervejarias cobravam todas na faixa 25, algumas cobravam mais. Aí a Ambev reduz o preço para 12, 13. O que as cervejarias fizeram? Reduziram de 22 para 20, 20, 19, 18, mas não aqui, porque não dá, né? Aqui eu estou falando de uma grande empresa, entende? E aí o que elas fizeram? Porque várias desapareceram, né? Várias desapareceram. As que se mantiveram, elas se posicionaram de maneira muito forte. Eu recebi de presente no Dia dos Pais uma cerveja que chama Stout Imperial, que é uma cerveja escura, né? Que é uma cerveja muito boa. E até a namorada do meu filho, ela que me deu de presente. E ela me disse assim, essa cerveja você precisa consumir logo, ela não dura muito tempo. Puxa, é estranho, né? A cerveja dura tempo, né? E aí, quando eu abri a cerveja, eu vi que realmente ela não... Eu não sei nem explicar, era, claro, uma cerveja, mas ela nem parecia uma cerveja. A gente parecia até um vinho, assim, um negócio tão sofisticado, né? E então, é o que? Posicionamento. Chama cerveja viva. É um posicionamento, né? Viva porque ela morre rápido se você não consumir. É isso que eu falo, sabe? E você não brigar por preço. Teria alguma outra recomendação para ter lucros quando o concorrente derrubar os preços? Você acha que a gente estudar assim um concorrente, né, estudar a empresa dele, ajuda a gente nessa questão? Sim, sem dúvida. Aliás, essa sua pergunta, de novo, é muito boa, porque a gente precisa. Tudo que nós estamos falando aqui não significa que você não tem que estudar o concorrente, não, né? Tem que dar uma olhada nele sempre. E aí, nessa questão que você perguntou, Matheus, tem uma estratégia que é muito poderosa, que é você estudar o seu concorrente e verificar quais são os pontos fracos que ele tem e você agir em cima desses pontos fracos. Vou explicar isso melhor, para não parecer que é sair falando mal do concorrente. Ah, aquele concorrente ali, né? Isso é uma coisa horrível que você pode fazer com o seu cliente, é dizer, não, compre aqui porque o cara do lado ali não presta, o serviço, o produto dele não presta, né? Bom, não é isso, é o seguinte, de novo, mercados muito concorridos, não tem como você fugir dessa, né, de se comparar com o cara que está do lado. Então, vou pegar um exemplo aqui interessante também. Pegue um mercado de pizzaria, delivery, tá? Todo mundo, hoje em dia, no domingo, né, pede uma pizza, todo mundo não, mas a quantidade de pessoas que pedem uma pizza ali no domingo, ou até ali durante a semana, duas.
né? 2 dias da semana pede uma pizza para poder não ter que fazer o jantar de noite. É muito grande. Então, o que é que você pode fazer? Você está numa cidade menor, por exemplo, você detectou que tem um concorrente muito grande, que vende pizza como você. Imagina que você tem uma pizzaria que você entrega por delivery. Aí tem um concorrente que entrega também por delivery. Você percebeu que o seu concorrente atrasa. As pessoas estão reclamando que ele vende muito, mas ele costuma atrasar. Atrasa pouco, 5, 10 minutos. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode criar um posicionamento esquece o concorrente. Esquece, entre aspas, né? Você cria agora um posicionamento que diz assim: eu sou a única pizzaria da cidade que não atrasa de jeito nenhum. A gente nunca atrasa uma entrega. E claro, né? Não adianta só falar. Tem que fazer isso que eu estou dizendo. E aí você criou um posicionamento em cima do quê? Da fragilidade do seu concorrente, seu principal concorrente. Percebe? Se você conseguir fazer isso, você vai passar ele em breve. E outra, Adriano, eu queria saber agora, né, onde que os pequenos e médios empresários eles mais erram quando enfrentam essa questão dos concorrentes jogarem os preços lá embaixo, né? Eles entram em desespero, eles buscam abaixar o preço deles abaixo da concorrência para poder competir. O que que você tem a dizer sobre isso para gente? É isso aí, Matheus, você já matou a charada, é exatamente isso. Quando eles entram realmente entram na onda do fornecedor. O que você falou mesmo, na guerra de preços, querer se comparar aí com eles o tempo todo, sabe? Vamos voltar, por exemplo, da pizza. Eu faço uma pizza, eu só faço pizza de queijo e presunto. Aí você está vendo que o concorrente está fazendo pizza também de queijo, presunto, misturado com mussarela, cebola, ovo. Aí você, não, tem que fazer também. O que ele está fazendo, tem que fazer também. Não sei se você tem que fazer, você tem que manter o seu posicionamento. Então, entrar nessa guerra de preço, nessa guerra de comparação, é muito perigoso. É isso que destrói o seu lucro. Então é aquilo, é você avaliar bem se vale a pena você abaixar o seu valor ou não, né? Porque senão você corre o risco até de perder dinheiro do seu caixa e tudo mais, né? Mas beleza, vamos lá. Você tem algum exemplo de algum aluno federal do método Gestão 365 que tenha passado por alguma dessas etapas que a gente conversou aqui hoje sobre a concorrência dele abaixar o preço e ele perder lucratividade ou não? O que você tem para apresentar para a gente hoje de caso aí? Sim, Matheus, tem um caso muito interessante, relativamente recente, tem alguns meses esse case aí que foi gravado, é do Diogo, que tem uma loja de baterias no interior de São Paulo, está lá gravada a entrevista dele no nosso canal do YouTube, né? Quem quiser dar uma olhada lá, playlist Alunos do Método Gestão 365. E não preciso dizer para você que o mercado de baterias é muito concorrido, né? Quantas lojas de bateria você não deve conhecer na cidade que você mora? Mesmo na cidade menor, né? Que eu sei que você mora numa cidade menor, Cabo Frio, né? Paraíso aí, né? Cabo Frio. Você tem uma concorrência, né? Baterias, todo mundo vende. Então, ele já tinha empresa há muitos anos e estava enfrentando aí esse problema. Acho que já tinha empresa há 8 anos, quando ele entrou aqui como aluno nosso do método e vivia ali na briga de preço, vivia sofrendo. Quando ele não baixava o preço para acompanhar o concorrente, ele dava garantias maiores, ele vendia um suporte diferenciado que o concorrente não tinha, fazia coisas que às vezes ele não tinha margem para fazer. Eu não estou falando aqui que ele não deve ou não fazer esse tipo de produto ou serviço, não estou dizendo que você não deve criar diferenciais no seu negócio, pelo contrário, mas você precisa saber se suas margens cabem isso ou não, né? E ele vivia numa guerra de preço, até que ele até conta essa história, que ia tocando a empresa assim, até que a filha dele nasce, e quando a filha dele nasce, ele decide que quer dar mais conforto para a família dele, quer dar mais o quê? Lembra das nossas palavras? Tranquilidade para a família dele, aí ele resolve, ele brinca, ele fala isso mesmo, Matheus. Ele fala que agora ele resolveu levar a empresa dele mais a sério quando isso acontece, aí é quando ele entra no programa, e quando ele entra no programa, ele inverte o jogo. Ao invés de ele brigar com a concorrência, sabe o que ele faz? Faz aquilo que a gente diz aqui no método. Ele olha para dentro da empresa e faz dois grandes movimentos. Primeiro, ele me falou que trocou toda a equipe de pessoas da empresa dele, trocou todo mundo, né? Os funcionários novos, mais habilitados para fazer aquilo que precisavam fazer, porque as pessoas estavam com ele, estavam viciadas já, por culpa dele, claro, né? Ele criou essa empresa dessa maneira. Então, ele trocou a equipe toda e, acima de tudo, ele
passou a apurar melhor as margens operacionais, que ele não calculava direito qual era o lucro dele, do seu ponto de vista operacional, né? Quer dizer, operacional é o quanto é que a empresa gasta no mês a mês, de despesas, custos internos, para produzir os serviços que vão ser entregues para o cliente, no caso dele, para poder vender uma bateria, comprar e vender uma bateria. Ele olhou isso mais internamente e conseguiu reduzir os custos internos da empresa. Se ele tinha um custo de 100 e ele vendia 120, ele tinha um lucro de 20, e por isso ele, né, toda vez que ele se equalizava com a concorrência, baixava o preço, o lucro dele caía de 20 para 15, para 10, ele reduziu os custos, né, de 100 para, reduziu bem, viu, para 80, 70, e aí a margem dele aumentou muito, o lucro, sem precisar baixar os preços por conta da concorrência. Entende? Ele fala, inclusive, que a margem global da lucratividade da empresa toda aumentou em 30%, da empresa como um todo, o que é, numa loja de bateria, é um aumento relevante. Então, é um exemplo claro ali né, de não entrar na guerra de preços. Ele já estava cansado de fazer isso e melhorar a administração do negócio. Gestão financeira também, né? Eu queria entender agora, né? Eu queria que você contasse para a gente estar finalizando nosso podcast aqui, o que que muda, né, na vida de um empresário quando ele abre a mente dele, desenvolve e consegue enfrentar a concorrência, né? Os concorrentes que derrubam o preço, né? O que que muda na vida desse empresário? Boa pergunta. É o seguinte, Matheus, deixa eu contar uma história antes aqui que tem relação total com isso. Eu treino Aikido, né? Falo aqui algumas vezes sobre isso também, que é uma arte marcial que só tem defesa, ela não tem ataque. E é uma arte marcial que a força atrapalha. Toda vez que você usa a força contra alguém, ou para se defender de um ataque, isso atrapalha a defesa e você não pode usar a força. Você tem que usar outras técnicas, uma energia, outras técnicas que não a força. Eu levei muito tempo para entender isso, quer dizer, ainda estou entendendo, né? Porque é um processo longo. E quando você usa a força, atrapalha, né? E quando eu deixei de usar a força, isso me ajudou, até porque, né? Imagina, né? Eu encontrava no treino pessoas muito mais fortes do que eu, muito mais fortes do que eu, e quando eu usava força, era uma piada, né? Aquilo não tinha efeito nenhum na minha defesa. Pelo contrário, né? Tinha pessoas que até brigavam comigo, e diziam assim, você está usando a força, então vai lá, quero ver você sair dessa pegada agora que chama, né? Desse ataque. Bom, é a mesma coisa quando a gente pensa numa empresa e numa concorrência, entendeu? Não dá para a gente usar a força. Se eu quiser usar a força, eu vou brigar com esse meu concorrente. É? Se instalou aqui do meu lado, vou brigar com ele. Vou lá, vou ver o que é que ele está fazendo e vou brigar com ele. Não adianta, porque se for uma grande empresa, você vai fazer o quê? Vai brigar com ela, né? Sempre pode surgir alguém mais forte do que você. Você tem que usar estratégias olhando para você, que são estratégias que vão tornar a sua empresa mais suave. Ela vai rodar com mais suavidade, vai funcionar melhor, as engrenagens vão funcionar melhor. Não estou usando a força, né? Estou usando as engrenagens, de maneira que, dessa maneira, você supera o seu concorrente. Percebe? Então, é um sentimento de superação mesmo, sem precisar usar força, sem precisar, Matheus, chegar no final do dia, tá esgotado de ter trabalhado, sabe? E não ver dinheiro nenhum no caixa. Não é por aí. O sentimento é, opa, cheguei em casa descansado, com tempo para ver minha família, para dar um beijo no meu filho, na minha mulher, né? Se for empresária, no marido dela, nos filhos, e deixei dinheiro em caixa na empresa, né? Sem precisar estar brigando, me matando com a concorrência. O sentimento é muito gratificante. Muito bom, Zeraldo. Muito legal. Nosso bate-papo de hoje também foi muito bom. Foi até um pouquinho mais rápido, mas com certeza abriu minha mente, e com certeza abriu a mente dos nossos ouvintes aqui, empresários, né? E é sempre bom ouvir um pouco mais sobre como deixar a empresa mais lucrativa, né? Apesar de todas as histórias que a gente conta, de todos os desafios que a gente passa, nossos empresários passam também, nossos ouvintes empresários passam, né? Sempre tem um jeitinho da gente dar. Sempre tem um jeito que a gente pode passar por cima disso tudo e tornar a empresa mais lucrativa, né? E com isso, né, a gente se despede do nosso podcast de hoje. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal novamente, curtir esse vídeo aqui, compartilhar e deixar nos comentários aqui sugestões para os próximos vídeos, tá bom?
E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos em breve.